Tem filmes que fazem sucesso e existem aqueles filmes que atravessam gerações e viram verdadeiras lendas do cinema. E Ben-Hur é exatamente esse tipo de obra. Porque não importa quanto tempo passe, tá? Ele continua sendo gigantesco até hoje. É quase impossível assistir Ben-Hur sem ficar impressionado com a escala absurda dessa produção. Estamos falando de um filme lançado em 1959, com quase 4 horas de duração. E mesmo assim ele consegue prender a atenção de um jeito que muita produção moderna não consegue. Tudo parece colossal, os cenários, as multidões, as batalhas, os navios, as cenas de ação. Você não sente que está vendo apenas um filme, parece que está assistindo um acontecimento histórico acontecendo diante dos seus olhos. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve aqui no Reprise Curte, porque se você curte cinema clássico, filmes gigantescos, curiosidades e obras que marcaram a história do cinema, esse canal foi feito exatamente para você. O canal está começando agora, tá? Então sua inscrição ajuda demais a fortalecer esse tipo de conteúdo. E pode ter certeza, sempre vai ter vídeo novo aqui falando de clássicos que continuam incríveis até hoje. Agora, entrando no filme, Ben-Hur acompanha Judá. Ben-Hur, um príncipe judeu que vê a própria vida desmoronar depois de um conflito envolvendo um antigo amigo, Messala. E o filme constrói essa transformação de maneira impressionante. Porque no início você vê um homem poderoso, respeitado, vivendo cercado de riqueza. Pouco a pouco, tudo vai se arrancando dele, tá? Ele perde a liberdade, perde a família, é humilhado, vira escravo e a partir daí o filme mergulha numa jornada pesada de sobrevivência, dor e vingança. Só que o mais interessante é que Ben-Hur vai muito além de uma simples história, tá? De vingança. Existe ali uma camada espiritual extremamente forte dentro da narrativa, principalmente por causa da presença de Jesus em momentos importantes da história. E o filme trabalha isso de uma forma muito inteligente. Jesus nunca rouba totalmente o foco da trama, mas cada aparição dele muda completamente o significado da jornada de Judá. Inclusive, a primeira cena entre os dois continua sendo extremamente forte até hoje, tá? Principalmente porque acontece num dos momentos mais desesperadores da vida do personagem. E o melhor é que o filme não exagera. Não precisa de discursos enormes, nem cenas melodramáticas. A força está justamente na simplicidade daquela sequência. Agora, uma das coisas mais impressionantes em Ben-Hur é pensar que praticamente tudo foi feito de verdade. Hoje o cinema vive de CGI, né? Tela verde, computação gráfica, mas aqui você sente peso em cada cena. Tudo parece real, tudo parece físico. E isso fica ainda mais absurdo na famosa corrida de quadrigas, que até hoje é considerada uma das cenas mais espetaculares já feitas na história do cinema. Sério mesmo, décadas depois, aquela sequência ainda consegue superar muita produção atual, viu? E o mais impressionante é saber que quase tudo ali foi feito na prática. Os atores e dublês realmente treinaram para controlar as carruagens. Os cavalos passaram meses sendo preparados e a arena construída para o filme era gigantesca, tá? Tem momentos naquela corrida onde você simplesmente esquece que está vendo um filme de 1959. A intensidade da cena é absurda, tá? E o melhor é que aquela sequência não funciona apenas visualmente. Existe emoção ali.
existe rivalidade, existe ódio acumulado, existe vingança, então você fica completamente preso na tensão daquilo tudo. As carruagens se destruindo, os acidentes, os cavalos correndo em velocidade máxima, a câmera acompanhando tudo de perto. Cara, é cinema em estado puro, tá? Não é exagero dizer que essa sequência virou referência histórica. Durante muitos anos ela foi considerada praticamente impossível de superar. E sinceramente, tá? Tem muita gente que até hoje acha que nenhuma versão moderna conseguiu alcançar o impacto daquela corrida original. E eu entendo completamente quem pensa assim. Outra coisa absurda em Ben-Hur é o cuidado visual. Tudo parece gigantesco, as roupas, os palácios, os navios, os cenários, as multidões. Você sente que o estúdio realmente queria criar um espetáculo épico. E isso aparece o tempo inteiro na tela. São centenas de figurantes, cenários enormes, batalhas marítimas, tudo feito numa época onde não existia tecnologia digital para facilitar absolutamente nada. Claro que uma produção desse tamanho acabou dominando as premiações também, não é mesmo? Ben-Hur venceu simplesmente 11 Oscars. 11, pessoal. Durante muitos anos, esse foi o maior recorde da história do cinema. O filme levou o melhor filme, melhor diretor, melhor ator e várias categorias técnicas. Assistindo hoje, dá para entender perfeitamente o motivo. Só que apesar de toda a grandiosidade, o que realmente faz o filme funcionar é o lado emocional da história. Porque Judá passa por tudo. Sofrimento, perda, raiva, vingança, esperança, então você acaba se conectando com ele o tempo inteiro. E isso é o mais impressionante, tá? Porque muitos filmes gigantescos acabam ficando frios emocionalmente. Ben-Hur consegue equilibrar o espetáculo e a emoção de um jeito bem raro, tá? Você se importa com os personagens ao mesmo tempo em que o filme entrega cenas gigantescas. E talvez por ser um filme antigo, muita gente olha para a duração e pensa que vai ser cansativo. Mas sinceramente, o ritmo surpreende bastante, tá? Sempre acontece algo importante e quando chega às grandes cenas, principalmente a corrida, tá? O filme explode em intensidade. Se você gosta de cinema clássico, Ben-Hur é praticamente obrigatório, porque ele não é apenas um filme famoso, ele é uma peça histórica do cinema, uma obra que ajudou a definir o conceito de superprodução em Hollywood. Inclusive, comenta aqui embaixo, você já assistiu Ben-Hur? Ou ainda pretende assistir pela primeira vez? Porque muita gente evita filmes antigos sem imaginar o quanto eles ainda conseguem impressionar hoje. E aproveita também para se inscrever no Reprise Cult, porque aqui sempre vai ter vídeo novo falando sobre clássicos gigantescos como esse, além de suspenses, dramas, cinema cult e filmes antigos que continuam absurdamente bons até hoje. E talvez o mais bonito em Ben-Hur seja justamente a mistura entre grandiosidade e espiritualidade. Porque no fundo o filme fala sobre dor, perdão, mudança e sobre encontrar paz depois de carregar tanto ódio. E isso deixa o final ainda mais poderoso emocionalmente, tá? Então, mesmo depois de tantas décadas, Ben-Hur continua sendo uma expressão monumental. Não apenas pelo tamanho da produção, mas pela emoção, pelas cenas históricas e principalmente por representar ali um tipo de cinema que praticamente não existe mais hoje em dia. Um cinema feito para impressionar, emocionar e permanecer vivo por gerações.